Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, graça e paz. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 24, de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou, começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou o que foi. Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu, e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram como tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É o dia da ressurreição, é o dia do Domingo Santo, em que o Cristo, no primeiro dia da semana, para lembrar que Ele é o primeiro que deve estar na nossa vida, Ele faz esse caminho com os discípulos que estão indo de volta para as suas cidades. O mestre morreu, eles perdem o sentido do caminho que tinham feito até então, por isso estão de volta, retorna para retomar a vida que tinham antes. E nesse caminho Jesus se aproxima. Jesus faz a experiência de ir ao encontro destes homens tristes. Primeiro, Jesus se aproxima, escuta o que eles têm a dizer. Depois que ouviu os anseios do coração desses homens, Jesus fala acerca da palavra. Fala para, com a palavra que é de vida e salvação, preencher o vazio que aqueles homens estão experimentando. E mesmo depois de Jesus falar, eles ainda não reconhecem que quem está caminhando com eles é aquele por quem eles estão chorando. E vão mais adiante. E chegando ao lugar da parada deles, eis que Jesus faz que vai mais adiante. E eles, certamente tocados por aquela presença, ainda não tinham reconhecido Jesus, mas reconhecia que ali estava alguém especial. Pede a Jesus que fique.
porque a noite vem chegando. E Jesus fica. Esse convite é feito certamente porque aqueles homens foram tocados pela palavra de Jesus, apesar de não terem reconhecido ele ainda. A presença de alguém bom que faz bem toca o coração e nos leva a querer estar com essas pessoas. Como é bom que nós sejamos pessoas assim, que tocamos corações, tocamos almas e que fazemos bem em estar com as outras pessoas. Jesus fica e senta-se à mesa, abençoa, parte o pão. E nesta hora, os olhos dos discípulos se abrem e eles reconhecem que é Jesus. Maria Madalena reconheceu Jesus quando ele a chamou pelo nome. A chamou para dizer: você foi resgatada na sua dignidade. Você tem um nome, tem uma personalidade. Os discípulos reconhecem Jesus ao partir do pão. Fizeram a experiência de tantas vezes comer e beber com Jesus. E no dia definitivo, eles celebraram com Jesus aquela grande partilha do pão, onde ele não dava não só um pedaço de pão, mas o seu corpo e o seu sangue como alimento para aqueles e para nós nos dias de hoje. Reconhecem que é Jesus no gesto de fraternidade dele, de alimentar os corpos, mas sobretudo alimentar a alma e a vida de quem caminha com ele. Jesus, alimento da vida, é reconhecido ao partir o pão, ao dar-se naquele pedaço de pão àqueles que estão com ele. Que nós também sejamos homens e mulheres que manifestamos o Cristo onde estamos, através da partilha e da solidariedade. Nossos irmãos e irmãs estão morrendo de fome. O que estamos fazendo para saciar a fome e para mostrar de verdade o Cristo que habita em nós e que precisa ser levado aos irmãos e irmãs sempre mais? Pensemos nisso. Olhe para dentro de você, meu irmão e irmã, e se pergunte: o que eu preciso fazer para que eu seja sinal do Cristo também, do Cristo que caminha com as pessoas entristecidas? Quantas pessoas marcadas pela tristeza neste tempo. Ontem o número de mortes no Brasil passou de 4.000 em um dia só. Quantas pessoas entristecidas com estas perdas. Nós somos chamados a sermos caminheiros com aqueles que sofrem, para, com a nossa presença, alimentar as esperanças. Que nós busquemos viver essa missão que o Cristo ressuscitado nos confia. Amém. Querido irmão, querida irmã, a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, caminha conosco. Olha para o nosso coração, para a nossa vida e enche-nos com o teu amor. Tu sabes o que cada um de nós precisamos. Sabes também as potencialidades que cada um de nós temos. Fortalece aquilo que somos, Senhor, e ajuda-nos a ser presença Tua onde nós nos encontrarmos. Amém. Meu irmão, minha irmã, fique com Deus. Que a graça dele te acompanhe hoje e sempre.